Começa agora na Pan News Vitória. De olho no poder. A política em debate. Com a jornalista Fabi Tostes. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan News Vitória. Boa tarde a você que nos acompanha aqui na 90.5. Chegou quinta-feira, 4 da tarde, você já sabe. É hora de colocar a política em dia. Na 90.5 FM, de olho no poder. E hoje aqui comigo o deputado estadual Sérgio Majeski, do PSB. Majeski está no seu segundo mandato, foi o deputado mais votado em 2018, tendo uma votação aí de mais de 47 mil votos. É detentor de um mandato bastante atuante e polêmico, principalmente quando o assunto é educação. Boa tarde, deputado Majeski, seja muito bem-vindo aqui no estúdio da Jovem Pan News Vitória. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Fabiana. Eu que agradeço primeiramente pelo convite, é um prazer imenso estar aqui conversando com você. E também o meu boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan News Vitória, que é uma rádio bastante prestigiada aqui no nosso estado. Deputado, eu citei que o senhor é bastante atuante, principalmente na pauta da educação, porque vamos lembrar aqui os nossos ouvintes um pouquinho da sua trajetória. O senhor era professor, não é isso? Não sei se ainda continua como professor. Nasceu em Santa Maria de Jetibá. Queria que o senhor contasse um pouquinho quem é o Sérgio Majeski. Então, eu sou natural de Santa Maria de Jetibá. Na verdade, como eu nasci no ano de 1966 e Santa Maria de Jetibá é um município relativamente novo, foi emancipado em 1988, eu nasci no município de Santa Leopoldina, né? Então, assim, para efeitos legais, eu sou natural de Santa Leopoldina, porque era um município só, mas eu nasci na região de Santa Maria, né? No Rio Taquarinha, na roça mesmo. Nasci de parteira e me formei em geografia e comecei a minha carreira como professor lá em Santa Maria de Jetibá. Dei aula por 5 anos lá na Escola Graça Aranha, que foi a escola que eu estudei também. E depois eu me mudei para Vitória. Eu me mudei para Vitória no ano de 1990. Vai fazer agora, dia 18 de fevereiro, vai fazer 32 anos que eu resido em Vitória. Comecei eu era contratado do Estado, graças a Deus naquela época não tinha designação temporária ainda, né? Que isso foi criado depois e tal. Então eu era contratado, eu era seletista do Estado, né? Carteira assinada e tal. E vim para Vitória. E eu passei num concurso do Estado naquele ano, mas aí eu também passei num concurso da Prefeitura de Vitória, né, na época com o prefeito Vitor Boaz, que valorizou muito a educação. Então o salário da Prefeitura de Vitória era muito atrativo, as condições de trabalho também. E fui trabalhar também numa escola particular, numa grande escola particular nesse mesmo ano aqui. E foram 30 anos, né, de sala de aula mesmo, né, assim, atualmente não sou professor de geografia, né, sempre trabalhei com geografia, mas sou mestre em educação também. E a educação, ela não é uma causa política, né, porque às vezes um político profissional escolhe uma causa, né, escolhe uma bandeira, né. A educação, ela é uma causa, mas ela é uma causa da minha vida, assim, é uma dedicação de uma vida à educação. 30 anos dentro da sala de aula. E agora, desde do meu primeiro mandato, é a minha principal causa. E é uma causa da minha vida, é a história da minha vida. E eu acredito na educação de verdade. Não é clichê a ideia, né? Porque a educação transforma, porque a educação muda e tal. Eu não acredito na educação como a redentora para todos os problemas, que ela não é. Mas sem ela, nenhum problema será resolvido. Então, assim, tudo passa de alguma forma pela educação. Não é que ela resolva isso sozinho. Mas, por exemplo, nós nunca vamos resolver a questão da violência, a questão da pobreza, a questão da desigualdade, a questão do meio ambiente, a questão do desenvolvimento tecnológico, se a gente não investir muito em educação. Então, por exemplo, violência, que é o calcanhar de Aquiles, né, de quase todos os governos. Assim, por mais que você possa, né, criar novas polícias, ver que nós estamos criando uma 4ª polícia no Brasil, né? Já tínhamos a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e agora tem as polícias municipais, as guardas municipais, né? E a violência só aumenta. Então, assim, se você não atingir as causas disso lá embaixo, né, e com políticas para debelar isso, e não só políticas punitivas para tentar resolver o problema depois que ele já aconteceu. E a educação é um caminho fantástico para isso. E assim, e não é reinventar a roda, porque quando você olha a história de vários países, você vê como os países revolucionaram a sua história através da educação. Então não é uma questão de que é uma hipótese, né, e de que a gente tem que... Nós temos exemplo do que fizeram.
né, do que fez o Japão, do que fez a Coreia. Nos últimos anos, talvez o nosso grande exemplo seja a Finlândia. E não é uma questão de você trazer pronto o projeto que eles fizeram, mas é você observar como fizeram. O que significa colocar a educação como prioridade. Porque a educação no país, ela nunca foi prioridade, né, para ninguém. Então, eu sempre fui muito crítico e desde novo eu me filiei a partido político, então eu sempre acompanhei, né, a política de perto. Você se filiou com quantos anos? 20, eu acho, nem isso. Acho que eu já ia te perguntar o que te motivou a entrar na política, porque sua grande paixão é a educação, né? E por que... Então, assim, porque eu sempre acreditei que, assim, a política... tudo que acontece na vida de um cidadão, na vida de um país, na vida de um município, na vida de uma cidade, é fruto de decisões políticas. Não tem nada que é ao acaso. Então, assim, da questão salarial, passando pela questão ambiental, passando por qualquer coisa, tudo é fruto de decisão política. Por isso é tão fundamental que as pessoas acompanhem, entendam um pouco como é que funciona a política, né? Não nesse discurso raso, polarizado e tal, mas como é o funcionamento da política, como funciona o sistema de poder, porque por aí passam todas as decisões. Então, assim, desde muito cedo, lá, assim, eu comecei a me interessar pela política lá no começo da década de 80, né, assim, eu me encantei na época com o movimento Direta Já, né, assim, eu achei aquilo fabuloso, quando teve eu morava em Santa Maria, mas quando teve o comício aqui, eu peguei um ônibus de Santa Maria e vim aqui só para ver esse comício, porque eu queria ver como é que era isso, queria ver aquelas pessoas que estavam lutando. Então, assim, e aí comecei a ler, né, nessa época, muita coisa, e conversar com pessoas, enfim. E fui entendendo as questões, né, e queria muito entender como é que o mundo funcionava de uma forma tão desigual, como um país funcionava de forma desigual. Quando acabou a ditadura, eu me enchi muito de esperança, assim, eu achei, olha, agora vai, entendeu? Porque você achava que, nossa, era muita esperança naquela época. E aí eu me filiei, o primeiro partido que eu me filiei foi ao PT, nós que criamos o diretório do PT lá em Santa Maria de Jetibá e tal. Eu cheguei a ser candidato a vereador pelo PT lá em 1900. mesmo? Na primeira eleição de Santa Maria, que foi em 1988, a gente tinha um projeto de eleger pelo menos um vereador, então assim, eu entrei mais para aquela questão de tentar fazer a soma de votos e tal, e a gente conseguiu eleger um vereador lá. Mas o PT era outro partido, né? Era uma outra história naquela época, né? Assim, a gente tinha um projeto, a gente tinha sonhos, né? Então, eu acreditava veementemente assim, no PT como um partido puro, como um partido que a gente estava ali realmente afinado com as questões sociais, com as questões da transformação do país, com as questões, sobretudo, da eliminação da pobreza no país e com o combate à corrupção. Então, assim, eu acreditei, eu acho que eu fui muito ingênuo durante muito tempo, né? Assim, eu fui muito romântico durante muito tempo nessa crença, né, de uma pureza de um partido, né, que não era. Mas aí, assim, aí depois disso eu nunca mais me candidatei a nada. Então, assim, eu continuei filiado ao PT, mas aí não... Assim, não era um militante mais, mas participava das campanhas, não participava internamente, depois nunca mais fiz parte de diretório, nada dessas coisas, tanto que eu nem conhecia a cúpula do PT aqui de Vitória, conhecia de nome e tal, alguns que eu conhecia pessoalmente e tal. E depois o PT também se transformou numa grande decepção para mim. Foi, assim, politicamente foi a minha maior decepção em função dessa história, né, de como eu acreditei e como, a partir do momento que chega no poder, o PT, em grande parte, ele se iguala em termos de comportamento a grande parte dos outros partidos, em termos de fisiologia, de patrimonialismo, enfim, de tudo isso que a gente vê por aí, enfim. Eu perguntei sobre a sua entrada na política e até trazendo mais para recente para o seu segundo mandato, né? Quando o senhor estreou, em 2014, o senhor foi o deputado com a menor votação, né? 12.007? 2007 votos, isso. E aí, em 2018, quando o senhor vem para a reeleição, o senhor foi o mais votado, com 47 mil. O que o senhor acredita, assim, essa explosão na votação, vamos colocar assim, que quase quadruplicou? Se aí eu queria retomar o primeiro mandato, né? O senhor teve um mandato meio que de oposição, né? Acho que
completo, né? Foi de oposição ao governo. Muitos dos seus projetos não foram aprovados, o senhor não conseguia ali apoio para aprovar projetos, então não era aquela coisa que nem os parlamentares da situação que vão lá e levam as obras e tal. E o que o senhor a que o senhor acredita essa votação que o senhor teve em 2018? Então, só voltando um pouco, assim, por que eu me candidatei em 2014? Porque acabou não concluindo o pensamento, né? Então, assim, como professor de geografia, e desde muito cedo, como eu falei, né, sempre lendo, estudando muito, então, assim, sempre muito incomodado com todas essas questões políticas, sempre muito crítico em relação a isso. Então, foi uma decisão pessoal minha em 2014, porque normalmente o político, o profissional, ele tem o hábito de dizer assim, eu me candidatei porque o povo quis, porque as pessoas estavam pedindo e tal. Então, eu assim, depois de tão indignado com tanta coisa na política, assim, eu pensei, olha, talvez seja o momento de eu ocupar um outro lugar, um outro espaço, tentar ver se realmente não tem caminhos na política. E foi a partir disso, então, que eu me candidatei em 2014, né? Na verdade, sem ser, acho que os meus alunos e ex-alunos, eu acho que ninguém acreditava que eu fosse me eleger, né? Eu conversei na época com pessoas que entendiam de política, ninguém acreditava, assim. E eu não tinha dinheiro nenhum, eu fiz uma campanha sem dinheiro, sem apoio de ninguém. Minha campanha acho que foi a mais barata da história do Estado, né? Se fala muito sobre internet, eu acho que eu fui o primeiro candidato eleito por uma campanha feita pelo Facebook, porque não tinha WhatsApp ainda, não tinha Instagram, não tinha nada disso. E os meus ex-alunos e alunos eram as pessoas que, depois da minha família e dos meus amigos, quem mais me conheciam era eles. E eu sempre fui muito verdadeiro na sala de aula. Então, assim, eu sempre trouxe questões polêmicas para a sala de aula. Eu sempre tentei que o aluno entendesse, não só memorizasse, mas que ele entendesse o porquê dos fenômenos econômicos, sociais, enfim. E sempre muito verdadeiro. E eu sempre fazia questão também, Fabiana, nas minhas salas, nas minhas turmas, de falar quem eu era, assim, de que os alunos entendessem claramente quem era o professor Sérgio Majeski e de, né, por que eu poderia falar determinadas coisas ou não, de onde eu tinha vindo, como eu tinha vindo e tal. Então, eram as pessoas que mais me conheciam e os alunos sabiam. O aluno sente isso, a verdade daquilo que você está falando, daquilo que você acredita ou não. Eu acho que por isso, assim, a minha primeira eleição eu devo principalmente a ex-alunos e alunos também, mas porque quando eu me candidatei já estava há quase 30 anos na sala de aula, né? Então os ex-alunos foram... E eles fizeram muita campanha com as famílias, em redes sociais, etc. Então eu me elegi graças a isso, que ninguém acreditava, porque o próprio partido na época achava que eu ia somar votos para alguém, né? Assim, que eu era importante ali para somar votos para alguém. E eu me elegi com uma campanha baratinha. Que era o PSDB, né? Que era o PSDB, me elegi com uma votação, né, a mais baixa daquela época entre os 30 deputados, mas uma campanha baratíssima. Minha campanha custou acho que 17 mil naquela época, o dinheiro que eu consegui quase todo, né, fazendo jantar, com pequenas doações e tal. E a segunda votação, a segunda eleição com uma votação tão expressiva, né, assim, eu acho que também deve-se à coerência do meu mandato. Eu acho que não tem um único fator para isso, mas assim... deve-se principalmente à coerência do meu mandato, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Então, assim, nós desde o começo fizemos um processo seletivo para o gabinete, né, cada deputado pode ter 19 assessores, né, o máximo que eu tive era 11, hoje eu tenho 7, mostrando a economia que a gente faz, né, anualmente. A questão quando eu entro lá em 2015, né, e que imediatamente as pessoas começam a me apontar como oposição. Então, assim, inicialmente eu era um deputado independente, como eu sou hoje, né, assim, eu acho que você tem a questão partidária, sim, mas em primeiro plano, quem te elege? E por que as pessoas te elegem? Então, assim, em primeiro plano, você tem que estar coadunado com interesses da sociedade. E não, em primeiro plano, os interesses de grupos, que muitas vezes um partido vota de determinada forma por interesse partidário ou de grupos, né? De uma forma fisiológica, sei lá.
E as críticas que eu começo a fazer lá em 2015 ao governo, que teoricamente eu era da base do governo também, porque o PSDB era o partido do vice-governador, do vice-governador, né? Exatamente. E as pessoas estranham aquilo e todo mundo dizia assim, olha, vai ser deputado de um mandato só, ninguém sobrevive fazendo política dessa forma e tal. E eu mostrei muita coerência no meu mandato. Então, assim, e as pessoas perceberam imediatamente que aquilo não era mera politicagem, né? Que eu não estava fazendo aquilo oposição por oposição, mas que as minhas críticas ao governo e aquilo que eu defendia era tudo muito bem fundamentado. E eu acho que parte da população percebeu isso muito claramente, né? E até assim, como se eu fosse um ponto fora da curva. Então, assim, eu não tinha cargo comissionado no governo, eu não ficava pedindo nada ao governo, tudo que eu fazia era sempre em nome da sociedade, como até hoje, né? Eu acho que a segunda votação, eu acho que ela teve muito ligada ao meu trabalho mesmo, que uma boa parte das pessoas que votaram em mim no primeiro mandato, elas votaram também no segundo, e uma boa parte dessas pessoas são formadores de opinião e passaram a acompanhar realmente o meu mandato. Né? De ver o que eu estava fazendo, o que eu estava falando, enfim. Eu acho que muito passa por aí, né? Comparando os dois mandatos, qual que está mais fácil de passar os projetos? Então, são dois mandatos muito diferentes, né? Assim, porque são governos diferentes em alguns aspectos, em outros são bem parecidos. Agora, o que aconteceu? No governo Hartung ocorreram coisas muito polêmicas, né? Assim, que nesse governo não ocorreram. Então, assim, foram coisas muito fortes. Então, por exemplo, a questão da implantação da chamada Escola Viva e todos os contratempos que foram criados com aquela situação. O fechamento de escolas, de turnos e de turmas, né? Aquilo causou um rebuliço imenso. Então, assim, era uma outra situação. Depois veio a questão da greve da polícia, né? Eu não sei, Fabiana, você que é jornalista, acho que você lembra bem, eu era basicamente o único deputado que me pronunciava naquela época, durante a greve, né? Não era uma questão de tomar partido ou não, mas mostrar o outro lado da questão, porque muitas coisas estavam sendo passadas para a sociedade, e eu acho que naquela situação não teve santo naquela história, mas era muita aversão apenas do governo, né? Então, assim, muita coisa aconteceu naquela época, por exemplo, né? A Assembleia se omitiu, a Assembleia tinha um papel fundamental ali, mas tipo assim, o governo mandou a Assembleia não se meter, né? Que a gente tinha feito uma reunião lá em fevereiro com, né, representantes dos policiais e tal, e que poderia ter acabado a greve ali se o governo tivesse aceitado e tal, mas o governo não aceitou, e a partir dali a Assembleia nunca mais tocou no assunto. A Assembleia como instituição, todo mundo mergulhou. Então, assim, foram fatos muito marcantes, né, que ocorreram, que não ocorreram na gestão desse governo. E aí vem a pandemia, que atrapalha muito também. Porque daí nós passamos praticamente 2 anos sem... A questão do plenário, ela é muito importante, né? A questão de que eu, né, faço visitas permanentes às escolas, que eu não pude fazer também em grande parte nesse período. Então, assim, o nosso trabalho também foi muito prejudicado. Mas se eu não sei nem contabilizar, mas assim, eu acho que se eu pensar em quantos projetos eu tive aprovado agora e quantos eu tive aprovado no governo Hartung, eu acho que está na balança, está no mesmo nível. E, por exemplo, 2 projetos importantes meus que foram aprovados no final do ano passado foram vetados. Vão entrar na pauta daqui a pouco com veto. E projetos que, a meu ver, não tem o menor motivo para ser vetado. Então... eu acho que não mudou muito, não. Né? Essa questão. Falando em pandemia e também em educação, bom, a área da educação foi uma das mais prejudicadas por conta aí desses 2 anos de pandemia, né? Eu queria saber como que o senhor avalia, especificamente nesse ponto, a gestão educacional do governo do estado, né? Com relação a fechamento de escolas, aulas online, retorno presencial, por exemplo. A gente está aí no meio da 4ª onda, né? Aí teve esse retorno presencial dos estudantes.
O senhor acha que é um retorno seguro? O senhor é a favor? Como que o senhor avalia? Então, vamos por parte. Nós temos um sistema federativo. Você tem a União, os estados e os municípios. Então, teoricamente, estados e municípios são autônomos. Mas quem direciona o sistema educacional é o Ministério da Educação, é a União, que se eximiu de qualquer responsabilidade. Então isso foi muito ruim. Assim, os estados e municípios ficaram sozinhos. Assim, não dá para dizer qual foi a orientação do Ministério da Educação, o que o Ministério da Educação orientou os estados a fazer, que apoio o Ministério da Educação ofereceu, não ocorreu. E aí cada estado e cada município, assim, cada estado passou a tomar as suas próprias decisões e os municípios, em grande parte, acompanharam as decisões dos estados. No início, Fabiana, nós estávamos lidando com algo que a gente não sabia absolutamente nada. Então, assim, a questão daquela época de fechar escolas, porque são locais que aglomeram muita gente, salas fechadas, sem ventilação, etc., eu acho que era a decisão que tinha que se tomar. Agora, o que aconteceu a partir daí? Não se deu subsídios suficientes para que os profissionais da educação pudessem fazer um trabalho muito melhor do que fizeram, porque dentro das possibilidades fizeram o que podiam. Algumas escolas, porque as escolas mais do interior não puderam fazer absolutamente nada. E parcela dos alunos que não tinham acesso à internet também não conseguiram acompanhar absolutamente nada. Então faltou uma política para ir atrás disso, para tentar fornecer o maior volume de subsídios possíveis em termos materiais, em termos tecnológicos, etc. Então, assim, eu acho que houve falha, sim, mas ao mesmo tempo era uma questão muito nova também. Agora, eu acho que onde houve a maior falha foi de 2020 para 2021. Aí eu acho que estados e municípios falharam muito. Por quê? 2020 nós já sabíamos, já era a experiência, já estava no 2020. Meados de 2020, por aí, nós já sabíamos que essa pandemia ia ser longa. Já tinha caído por terra aquela ideia de que ia durar 4, 5 meses e já estava todo mundo dizendo, ninguém sabe até quando isso vai. E aí, assim, você via determinados países abrindo tudo, fechando tudo, abrindo tudo, fechando tudo. Voltava aqui, voltava... Então, assim, 2020 já era para os estados, apesar de ser, olha só, nós vamos precisar fazer um planejamento para 2021 contando com a pandemia. Não dá para pensar 2021 com aula funcionando normalmente e tal. E o que os estados fizeram? O que os municípios fizeram? Nada. Então eles tiveram um tempo imenso para se planejar muito bem, para equipar muito bem as escolas, para preparar muito bem os professores, para fazer uma busca ativa, que todo mundo fala que foi feito, mas é mentira, não foi feita busca ativa nenhuma, né? Atrás dos alunos que tinham saído das escolas, atrás dos alunos que não tinham computador, que não tinha internet, de possibilitar, de repente, os professores dar assistência para os alunos com deficiência em suas residências. Nada disso foi planejado. Então, assim, mas o governo do estado fez lá um projeto e deu dinheiro para os professores comprarem computador e pagar a internet. Ótimo, sério. E os alunos? Como é que foi? E as escolas passaram a ser equipadas com... E que treinamento foi dado aos professores para eles aprenderem a lidar com isso? Porque uma questão é você pensar em você dar uma aula num estúdio montado e tal, que você pode se movimentar ali e tal. Outra coisa é você pensar em você dar uma aula na frente de uma telinha de um celular ou mesmo do seu computador, e ali você não ter a habilidade de saber na hora certa de colocar um mapa, de colocar um gráfico, de colocar um desenho que é importante para aquela aula e tal, porque você não tem habilidade para isso. Então, assim, eu acho que os estados e os municípios falharam miseravelmente em não ter planejado 2020 para 2021. Aí houve uma falha gritante dos estados. E não adianta falar, não, mas nós fizeram nada. Contaram com 2021, com a história das aulas semipresenciais, metade online, metade não, rodízio de aluno, etc. Mas um planejamento efetivo não houve. E digo mais, de 2021 para 2022 também o planejamento falhou e falhou muito. Por quê? Já estava muito nítido no ano passado que com todas essas questões que tinham ocorrido, que houve falha no processo ensino-aprendizagem imensa.
Por exemplo, aumentou significativamente o número de alunos de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever. Mas hoje, olha só, eu voltei a visitar as escolas a partir de agosto, setembro do ano passado. Então, o que a gente ouve permanentemente de professores e pedagogos? Alunos do 6º ano que não sabem ler e escrever. Alunos do 6º ano que não sabem as 4 operações básicas de matemática. Fabiana, até todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia disso. E qual é o planejamento que foi feito, então, para 2022 para lidar com esse problema? Nenhum também. Não, mas o Estado criou um programa aí, e então, assim, tem uma sala ali que o aluno quiser voltar no contraturno. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Então, assim, ninguém me chama para... Você diz para correr atrás do prejuízo de conteúdo mesmo, educacional. E para dar uma amenizada, porque recuperar isso em pouco tempo não existe a menor possibilidade. Mas reduzir esses danos o máximo possível. E aí, assim, e ninguém quer saber sua opinião, né? Assim, tanto no governo Arthur quanto no governo Casagrande, você imagina assim... Eu não me acho, não é uma questão de egocentrismo, assim, mas eu entendo muito de educação, não tem ninguém que conhece mais escolas do que eu conheço aqui no estado, a minha experiência como professor e tal, nunca ninguém me chamou assim, mas você não quer participar de um debate sobre isso, nós estamos pensando, a gente gostaria de ouvir a sua opinião, você que conhece tanto de educação, você que conhece tantas escolas, conversa com tantos professores e tal, ninguém quer saber. Então, assim, o que se planeja lá dentro da secretaria, com não sei quem, com meia dúzia de pessoas, e acha que isso está bom demais e pronto. E não está. Então, assim, por exemplo, eu acho que, por exemplo, o Estado poderia ter criado um programa, por exemplo, para abrir as escolas aos sábados. Precisaria ser obrigatório. Quantos professores querem trabalhar aos sábados, por exemplo, com nivelamento de matemática, alfabetização mesmo, né? Alfabetização. Então, assim, olha, no sábado a escola vai estar aberta e vai funcionar uma turma de alfabetização, ou 2 turmas de alfabetização, 3 turmas de alfabetização, vai funcionar uma turma de geografia, vai funcionar uma turma de história, só para dar reforço de conteúdo para os alunos que estão com mais dificuldade e tal. Então, assim, o planejamento também para a recuperação desse tempo também é irrisório. Agora, com relação à estratégia, por exemplo, a pandemia trouxe não só prejuízos para a área de educação, como muito luto, né? O senhor mesmo perdeu uma cunhada, né? Sim. Uma pessoa muito próxima. E o governo tem adotado algumas estratégias que têm gerado algumas polêmicas. Por exemplo, a questão do passaporte vacinal, né? O senhor acredita que deva ser obrigatório apresentar o comprovante de vacina e deve ser obrigatório nas escolas, por exemplo? Qual o seu posicionamento? Então, nada na pandemia você vai falar assim, isso resolve, isso é uma grande solução, Então, assim, por exemplo, usar máscara te protege 100%? Não, mas nós temos que usar, assim, protege bastante. Assim, usar álcool em gel o tempo inteiro te garante que você não vai pegar. Então, assim, mas são coisas que nós precisamos fazer. Distanciamento é necessário fazer? Vai evitar? Então, assim, é uma infinidade de coisas que nós precisamos fazer. Então, assim, a vacina, ela protege. Tem gente que vacina, mas pega também. Mas a possibilidade de você não morrer é muito maior se você vacinar. Então, assim, o passaporte vacinal é uma grande solução? Não é também. Mas, assim, se os especialistas estão dizendo que a exigência do passaporte pode contribuir para aumentar o número de vacinados, por exemplo, e ao mesmo tempo para impedir também que não vacinados, que se estão contaminados, tem, pelo menos é o que eu ouço os cientistas falando, tem a tendência de ter uma carga viral maior do que aqueles que foram vacinados, então por que não o passaporte? Então, assim, eu acho que é uma medida válida, eu não acho que ela é a solução para tudo e que ela é uma grande medida, mas eu acho que esse conjunto de medidas é que pode contribuir para reduzir. O senhor acha que deve ser pedido nas escolas? Os estudantes devem apresentar? Deve ser uma vacina obrigatória para os estudantes? Olha só, é muito difícil você falar em questão obrigatória porque a gente já conhece como as coisas funcionam, né? Você não tem nenhum país do mundo que adotou até agora, se eu não me engano, a Áustria que estava, né, discutindo isso, e a Alemanha também começou a discutir essa possibilidade de obrigar a vacina. Então isso é muito complicado, você não tem como criar uma obrigação, todo mundo é obrigado a vacinar. Agora, o que eu sempre digo é o seguinte, as pessoas têm escolha.
Então, assim, ninguém é obrigado a se vacinar, mas aí, então, você tem que ser responsável pelas consequências disso. Então, assim, a consequência de eu não me vacinar é que eu não posso frequentar um determinado bar, um determinado restaurante, etc., porque eu não me vacinei. Então, assim, isso são consequências. Então, assim, a pessoa não é obrigada, mas aí você arca com as consequências. Então, assim, agora, obrigar a vacinar é muito difícil, né? Porque nenhum país do mundo adotou essa medida, então isso é complicado. E voltando só um pouquinho na educação, Majéski, queria te perguntar como que o senhor avalia a gestão do MEC, do ministro, do governo Bolsonaro e também todas essas pautas, né, que vieram, essas pautas ideológicas com escola sem partido, polêmica sobre mencionar educação sexual nas escolas. Como que o senhor vê essa polêmica toda? Olha, nós já tivemos ministros da educação muito ruim, né, na história. Por exemplo, eu estou há 32 anos, né, de alguma forma ligado à educação. 32 nada, 32 mais 35 eu acho que já tem agora. Então, é muito tempo e eu acho que nós tivemos muitos ministros da educação ruins, mas nós nunca tivemos ministros tão ruins quanto os que nós tivemos. Se eu não me engano, já são 3, é o terceiro ministro, quer dizer, em 3 anos, 3 ministros. E todos 3 muito ruins, né? Então, se sente um Ministério da Educação praticamente perdido, né? Assim, qual foi a atuação do Ministério da Educação nos últimos anos? Ela é praticamente zero. E com discursos muito ruins. Essa questão das pautas ideológicas, assim, é um negócio que é incompreensível para quem entende de educação de fato, né? Por exemplo, muita polêmica com essa história de escola sem partido, por exemplo, né? E não sei mais o que. Então, assim, as pessoas têm que ir lá, conhecer a escola, ver o que os professores estão fazendo, como eles... Muitas vezes os professores não dão tempo nem de cumprir o seu conteúdo ali. Quanto mais vir com essas pautas, né, essa discussão que os professores estão ideologizando aluno, que os professores estão ensinando aluno a ser gay, então não sei mais o que e tal. É um monte de absurdo, essa discussão de gênero e não sei mais o que. Não tem nada disso acontecendo nas escolas. Então, hoje, os professores têm até receio de falar determinadas coisas que são inerentes à sua matéria, porque a gente tem, né, históricos aí de aluno filmando professor e tal, tirando uma frase, né, de contexto e tal. Então, isso é muito grave, E a gente deveria estar afinado com um projeto de educação de médio e longo prazo, né? Aonde a gente quer chegar. E eu sempre digo, Fabiana, a gente tem que, assim, para você fazer um projeto de educação, a gente tem que detectar quais são os nossos principais problemas. O que nos leva a uma educação tão ainda ruim quanto a que nós temos. Então, vamos criar projetos para responder a esses problemas. Infraestrutura das escolas, né? Como eu falei, a pandemia escancarou a questão de que as escolas estão muito atrasadas tecnologicamente, então é fundamental a gente tornar as escolas altamente tecnológicas, é fundamental você qualificar muito melhor o professor, é fundamental uma valorização profissional muito maior do que essa que nós temos para atrair bons quadros para a educação. É fundamental você criar políticas sociais para amparar aqueles alunos que saem da escola porque precisam trabalhar, porque o pai morreu, ou seja lá por que motivo for. Então, é isso que nos interessa. Então, assim, não interessa se é esquerda, se é direita, se é centro que está governando, nós deveríamos focar onde nós queremos chegar. Como eu citei antes, né, a Coreia do Sul, ela revolucionou a sua história. A Coreia do Sul se transformou num país desenvolvido graças à transformação que eles fizeram na educação. Mas isso eles fizeram nos anos 70. Nós estamos na década de 20 dos anos 2000 e nós não chegamos perto do que fez a Coreia nos anos 70. Quer dizer, será que daqui a 30, 40 anos nós vamos estar capengando ainda na educação? Porque as pessoas, ao invés de discutir os verdadeiros problemas da educação e dar respostas afinadas com esses problemas, ficam criando projetos mirabolantes, como esse novo ensino médio, é outra questão que eu não acredito, que é mais um remendo na educação, ou ficam criando, né, colocando chifre na cabeça de cavalo, vendo coisas onde não existe e desviando a atenção para aquilo que a gente deveria realmente estar discutindo. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, está tramitando no Tribunal de Justiça uma ação do Ministério Público que o acusa de suposto peculato por ter usado supostamente um advogado do seu gabinete em ações particulares.
O senhor já falou a respeito dessa ação anteriormente. O senhor disse que, e também já disse em outras ocasiões, que é perseguido pelo Ministério Público. Eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa ação. Já teve alguns votos, né? Então, muito rapidamente, eu tentar ser sucinto, né? Pelo nosso tempo também. Olha só, em 2019, julho de 2019, o Ministério Público mandou para a Assembleia Legislativa um projeto criando 300 cargos de livre nomeação, 300 cargos comissionados de livre nomeação para o Ministério Público. Eu fui contra, eu questionei na época o próprio procurador quando ele foi levar o projeto lá, porque se aqueles cargos eram necessários, por que não dar concurso? Por que cargo de livre nomeação, né? E aí, esse projeto foi mandado no afogadilho, estava para entrar o recesso de julho, né? Assim, e aí eu pedi para que fosse deixado para votar em agosto, porque para a gente poder discutir um pouco melhor, mas eles queriam votar aquilo com urgência, né? E como foi votado no regime de urgência, no mesmo dia que esse projeto foi aprovado, né, os 300 cargos comissionados de livre nomeação para o Ministério Público, foi votado na Assembleia um projeto de resolução da mesa diretora que eliminava qualquer controle sobre os assessores externos dos deputados. Porque na Assembleia, se um deputado quiser ter todos os seus assessores trabalhando, né, lá em Linhares, lá em Ecoporanga, ou onde quiser, pode. E antigamente o Ministério Público vivia na cola da Assembleia, exigindo que a Assembleia tivesse uma forma de controle mais efetivo sobre esses comissionados externos, porque de volta e meia tinha denúncia de funcionário fantasma. Pois bem, no dia que... E aí esse controle era feito com um relatório que o próprio assessor fazia. Então assim, tal dia eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Que era um negócio muito tênue, né? Porque o papel aceita qualquer coisa. Então o Ministério Público vivia, de volta e meia, pegava no pé da Assembleia para que a Assembleia melhorasse isso. Que nunca aconteceu. No dia que esses 300 cargos do Ministério Público são aprovados, é aprovado um projeto de resolução que elimina qualquer controle sobre os funcionários externos, inclusive essa folhinha, né, esse relatório que o cara tinha que ter aprovado. Eu votei contra os dois projetos, critiquei ambos os projetos. No dia seguinte, eu dei uma entrevista para uma emissora de TV, quando então eu disse que ficou parecendo uma troca de favores entre a Assembleia Legislativa e o Ministério Público. Na época, o Procurador-Geral disse que na hora certa eu ia ser... Enfim, ele usou uma expressão numa entrevista que ele deu a um jornal, que eu não me lembro bem, mas tipo assim, na hora certa a gente vai acertar as contas com ele. Ele tentou, naquela época, fazer uma representação em termos de quebra de decoro e tal, mas o Tribunal de Justiça devolveu, nem deu andamento. E depois o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que eu tinha usado um assessor jurídico para causas próprias. Até um estudante de direito de primeiro período, se lê os projetos, vai ver que os processos que esse assessor entrou na justiça, todos são em relação ao meu mandato, né? Que era para anular, por exemplo, uma sessão da Assembleia que tinham colocado um jabuti num projeto meu, né? A outra era para anular aquele concurso de DT que o Paulo Hartung fez e que fosse dado um concurso mesmo para os professores, e outra em relação ao fake news contra o deputado Sérgio Majestic. Então assim, aonde é que estava uma causa pessoal? Aonde é que qualquer um desses três projetos, esses três processos que ele entrou, se referia à minha pessoa? Então, nitidamente é uma perseguição e uma vingança em relação às minhas críticas ao Ministério Público, tanto assim que na Assembleia, o advogado mostrou que na Assembleia tem 10 deputados que usaram assessores jurídicos em situações semelhantes, e alguns até para questões pessoais mesmo, e até agora não foi aberto nenhum tipo de representação. Uma outra questão, teve o caso que os jornais denunciaram que tinha um deputado na Assembleia que tinha um assessor que tinha 4 meses que ele não trabalhava, que não tinha trabalhado. E todos esses processos estavam na mão do mesmo promotor. E aí o deputado alegou, né, na sua defesa, de que ele não tinha como saber que esse assessor não estava trabalhando. Ora,
Como é que eu sou deputado, eu contrato uma pessoa e uma pessoa não trabalha durante 4 meses e eu não sei? E este mesmo promotor que não aceitou a argumentação de que o que o meu assessor tinha feito era tudo em relação ao mandato, aceitou singelamente a defesa do deputado de que ele não tinha como saber que durante 4 meses um assessor dele não trabalhou, mas ele não sabia. E aí arquivou, não teve ação nenhuma contra o deputado. Então, assim, é muito claro. Agora, o Tribunal de Justiça está votando se aceita ou não a denúncia no Ministério Público. Eu acredito muito na Justiça, acredito muito no Tribunal de Justiça. Eu acho que nós temos desembargadores muito sérios e a votação já começou, já ocorreram 5 votos. O voto o parecer do relator foi excelente, muito bem fundamentado, né? Semana passada também o desembargador Pedro Ferroza leu o voto dele muito bem fundamentado, e a gente acredita que possamos ter essa denúncia rejeitada pelo Tribunal de Justiça. Deputado, o senhor é conhecido por ter um mandato independente, né? Como o senhor mesmo já falou aqui mais cedo, no outro bloco. E também independente das orientações partidárias também, né? Eu percebo que muitas vezes o senhor não segue as orientações partidárias para votar em determinado projeto. O senhor acredita na instituição partido ou o senhor defende candidaturas avulsas? Qual que é o seu posicionamento com relação à estrutura partidária hoje? Olha, eu sempre acreditei muito em partido, tanto que muito cedo eu me filiei a um partido e não com a ideia de ser candidato. Eu me filiei por acreditar que era importante você fazer. Os partidos têm de forma não real, né, mas de forma teórica, os partidos têm uma importância muito grande numa democracia e no jogo político. Tudo começa por eles, de alguma forma, né? Eu acredito, só que eu não acredito no funcionamento dos partidos como eles estão hoje. Todo mundo fala muito, Fabiana, em reforma política. Nós precisamos de uma reforma política profunda. Os partidos deveriam fazer uma reforma interna, eles deveriam se auto-reformar, a reforma de dentro para fora. Então, assim, o que são os partidos hoje? Então, assim, o que os partidos, nós vamos ver agora de novo nas eleições? Nós vamos ver projetos de poder, disputas de projetos de poder e não disputa de projetos para os estados e para o país. Projetos mesmo de médio e longo prazo para a educação, para a saúde, para a economia. Nós vamos ver a troca de acusações e aquelas coisinhas pontuais, porque se eu for eleito eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se eu for eleito eu vou acabar com isso, com aquilo. Qual o projeto efetivamente? Não tem, e os próprios partidos não apresentam isso também. E aí, como funcionam os partidos? Por exemplo, eu disse hoje, né, assim, por exemplo, eu sou hoje ainda do PSB, estou de saída, sou do PSB. É uma vida dedicada à educação, eu sou mestre em educação, conheço quase todas as escolas desse estado, converso, dialogo com os professores o tempo inteiro. Então, assim, eu deveria ser considerado um quadro muito bom para o partido, no sentido de contribuir com o governo na questão educacional. De ser ouvido, eu não quero cargo, eu não quero nada disso, não. Mas que a gente pudesse construir juntos, então, com a experiência minha e de outros membros do partido, partidos deveriam funcionar dessa forma. Né? Então, assim, eu tenho quadros, eu tenho pessoas importantes, eu tenho gente que entenda de agricultura, tem gente que entende de saúde, tem gente que entende de segurança. Então vamos aproveitar esses quadros. Não é para dar emprego, não é para cargo comissionado, não. É para a gente criar projeto efetivamente para o Estado. Então, assim, os partidos não funcionam como partidos que eles deveriam funcionar. Os partidos hoje parece que eles funcionam como meros hospedeiros, né? E não como partido no sentido de que eles funcionam o tempo inteiro, de que eles estão debatendo internamente o tempo inteiro, de que eles estão, né, criando ideias e tal. Então, assim, eu não sei se candidatura avulsa funciona ou não é isso. Eu acho que é fundamental o fortalecimento dos partidos no sentido de partido de fato, que tem proposta, que tem ideal, que tem quadros, né, que formulam conjuntamente projetos. E isso não existe. Então, assim, há uma descrença dos partidos hoje porque eles próprios vão criando descrença neles mesmos, né? O senhor disse que está de saída do PSB, já sabe para onde vai? Não, ainda não, mas assim, eu tenho conversas bem adiantadas com alguns partidos, né? Essa mudança partidária nem sempre é fácil, por vários motivos. Essa questão das federações agora, né, complica ainda mais um pouco.
Mas eu tenho conversas bastante animadoras com alguns partidos e em breve... Pode falar quais? Olha, assim, as minhas conversas mais adiantadas hoje são com o PSDB e com o PDT, né? São os dois partidos que eu tenho tido conversas mais avançadas, né? Mas ainda a gente precisa entender algumas coisas, né? Os objetivos exatos, enfim. Então, o PSDB é seu ex-partido, Meu né? ex-partido, Quando o senhor deixou... Se eu voltar para lá, eu tô voltando para cá. Vai voltar pro ex, né? Mas então, o que mudou para o senhor cogitar? Porque quando o senhor saiu, o senhor também fez críticas ao partido, era uma época que discutia-se muito a permanência do Aécio Neves ou não na legenda. O que mudou no partido para o senhor cogitar voltar? Então, como eu falei, essa questão de mudanças partidárias não são fáceis de você tomar decisão, porque assim, não existe partido perfeito, não existe a possibilidade de falar assim, olha, eu vou para esse partido porque, olha, eu me afino com a ideia deles, eu me afino com aquelas pessoas, etc. Todos os partidos têm um senão, todos os partidos têm pessoas boas e pessoas ruins e tal. Então, eu acho que assim, o PSDB aqui do Estado, eu não estou falando tanto em nível nacional, mas aqui do Estado, eu acho que melhorou nos últimos anos. Eu acho que o fim do governo Hartung foi importante também, assim, porque pesou isso naquela época também, né? Houve um desgaste muito grande com aquela disputa, né, para presidente do partido aqui e tal. Então, eu acho que nesse aspecto, a questão do Aécio, as minhas críticas em relação a ele permanecem as mesmas. Então, se eu voltar, isso significa em absoluto que hoje eu mudei a minha opinião sobre Aécio Neves. A minha opinião é a mesma que eu tinha naquela época. E qual o cargo que o senhor pretende disputar agora em outubro? Então, não é a minha primeira opção vir à reeleição para deputado estadual, mas eu não descarto essa possibilidade, porque como eu ainda não mudei, como muitas coisas ainda não estão muito claras politicamente aqui, então assim, as minhas primeiras opções seriam para um cargo no Congresso Nacional, ou para o Senado, ou para deputado federal. Muitas pessoas têm me questionado que eu ventilei a possibilidade do governo do Estado. A questão do governo, eu acho que é uma questão que a gente precisa construir. Porque quando você pergunta muitas vezes, por que fulano quer ser prefeito? Por que fulano quer ser governador? Então, quase sempre porque o cara quer poder, né? No meu caso, por exemplo, eu poderia me candidatar a governo do Estado, mas eu teria que fazer uma construção mais longa, né? Uma construção com pessoas, com partidos, com segmentos, para construir um projeto. Porque eu acho que não vale a pena você investir numa candidatura aos trancos e barrancos e formar grupos ali e tal, etc, e pronto, como tem sido historicamente, né, uma disputa de poder. Eu gostaria de fazer isso, mas com um tempo mais significativo de construção, para aí sim, né, chegar ao governo com um projeto para o Estado bem construído. Então não seria para esse ano, mas de repente futuramente? Futuramente, futuramente para esse ano, acho que não tem mais... Não tem mais tempo hábil para aquilo que eu acredito como uma candidatura sólida, com um projeto efetivo para o Estado, unindo pessoas que realmente têm um interesse no desenvolvimento do Estado. Qual que é a relação do senhor hoje com o governador Renato Casagrande? É uma relação, vamos dizer assim, institucional e né, educada, mas só isso. Eu não tenho aproximação nenhuma com o governo. Eu muito raramente falo com o governador, há muito tempo que eu não o vejo, inclusive. Quer dizer, a última vez que eu o vi foi lá na Assembleia, quando ele foi prestar conta no começo do ano, né? Então, assim, é uma relação institucional, meramente institucional e bem distanciada. Mas tem diferença com relação à sua relação na época com o ex-governador Paulo Hartung? Se a gente for comparar, assim. A diferença, eu acho, talvez que, assim, com tudo aquilo que aconteceu no governo Hartung, como eu já pontuei, a questão do fechamento das escolas, a questão da greve, enfim, todas essas coisas, assim, eu acho que foi um desgaste muito maior. Então, assim, eu não tinha relação nenhuma, né, com Hartung. Agora, uma coisa curiosa, assim, das poucas vezes que eu encontrei com Hartung, ele sempre foi
foi muito cordial comigo também, assim, sempre, né, foi sempre uma questão institucional, e das raríssimas vezes que nos encontramos, sempre foi uma forma educada de encontro, né? Nunca... Tanto o PSB quanto o PSD já cogitaram Casagrande e Artung para uma disputa aí a presidente da República, no cenário nacional. Numa hipótese disso acontecer, vamos supor os dois nomes como presidente, o senhor subiria no palanque de algum deles? Artung e Casagrande? Isso. Olha só, qual que o senhor escolheria? Mas pode ter só os dois? Segundo turno, então, né? Isso. Artung, olha, não sei, eu teria que ver quais seriam as propostas dos dois, né, para tomar uma decisão. Eu acho que é muito difícil você ficar falando em hipótese, né? Deputado, hoje é quinta-feira, dia de TBT político. Eu gostaria de voltar lá em 2018, quando o senhor foi cotado para disputar o Senado e recuou. O senhor se arrepende dessa decisão? O que te fez recuar? É muito difícil falar que eu me arrependo, porque assim, eu fui obrigado praticamente a recuar, porque eu fui para o PSB, né, com a proposta de ser candidato ao Senado. E depois, é fato que o PSB me deixou sozinho, ainda na época da pré-candidatura, né? Então, assim, eu cobrava do partido uma infinidade de coisas que eu precisava já na pré-candidatura e tal, e o partido meio que enrolando e tal, porque, na verdade, havia o Cidadania forçando a barra que queria a vaga do Senado, diz que havia o Artung conversando com o Magno Malta também, e não sei mais o que. Era uma coisa que o partido estava fazendo propositalmente, porque não tinham coragem de dizer assim, a gente precisa que você desista, porque a gente tem que dar essa vaga para outra pessoa. Então, assim, se eu souber... Aí eu acabei desistindo, porque também as pessoas começaram a dizer, olha, o partido vai te deixar sozinho, você vai acabar não se elegendo, porque a campanha para Senado é uma campanha muito mais forte. Havia toda uma expectativa de que o Magno Malta fosse se reeleger, então todo mundo dizia assim, olha, está disputando uma vaga, não são duas, porque é Magno Malta, e deu no que deu. E aí tinha também o Amaro Neto, que aparecia bem, pontuava bem. E o Amaro Neto desistiu 10 dias depois de mim, né? Se o Amaro Neto, acho que tivesse desistido antes de mim, talvez eu tivesse peitado o partido e ido para a campanha sozinho, né? Então, assim, não é uma questão que eu me arrependo, porque, na verdade, de certa forma, eu fui forçada a desistir, né? E eu acho que eu sou um católico praticante, eu acho que Deus tem outros planos pra gente, as coisas acontecem como tem que acontecer também. Finalizando aqui, deputado, a sessão da Assembleia já começou essa semana quente, né? Com debates acalorados, já é aí a eleição, o clima da eleição, você acha que vai piorar? Eu acho que tem a ver com essa questão da eleição e eu tenho uma preocupação muito grande, né? Ontem e hoje a sessão terminou muito cedo, ontem, né, durou 1 hora, nem isso, hoje 1h30. E eu tenho muita preocupação se a Assembleia, porque tomando por base a outra eleição, né, no ano da eleição a Assembleia funcionou muito mal. Então eu espero que isso não se repita e que a gente coloque em primeiro plano o nosso dever como deputado, né? E que as questões eleitorais fiquem em segundo plano. Bom, a gente está chegando ao final, passou muito rápido. Você vai ter que voltar aqui, mesmo. Porque um monte de coisa ficou do lado de fora. Quando você quiser, Fabiana, eu volto. Vai ser um prazer. Queria te dar uns segundinhos aí para se despedir dos nossos ouvintes. Então, eu só queria agradecer a oportunidade, né, o espaço aqui de estar conversando com vocês e com seus ouvintes, me colocar à disposição e dizer para as pessoas que se quiserem acompanhar pelas redes sociais o nosso trabalho, conhecer mais de perto, e que as pessoas fiquem atentas. Cobrem dos seus políticos, cobrem da Assembleia Legislativa, cobrem do governo, porque quem paga a conta no final das contas é a sociedade, ela precisa aprender a cobrar mais dos seus representantes. E muito obrigado a todos e um grande abraço à sua grande audiência. Obrigada, deputado Sérgio Majesco. Obrigada a você, ouvinte da 90.5, que nos acompanhou em mais um De Olho no Poder com Fábio Tostes. Toda quinta, às 4h, nós estamos aqui, na Jovem Pan News Vitória, para colocar a política em dia. Se você perdeu um dos programas anteriores, todos estão disponíveis na íntegra no portal do Folha Vitória. Um abração e até a próxima. Você ouviu. De Olho no Poder. Até o próximo.